do tempo, é a postura que eu tenho lá na minha casa, é a postura que eu tenho lá no meu trabalho, eu não mudo minha postura, então Jesus pode voltar, não é? E essa foi uma resposta certeira de um homem que vivia Cristo, de um homem que pregava a palavra de Cristo e vivia aquilo que estava sendo pregado. Uma coisa muito interessante que você precisa de entender, irmãos, é que a volta de Jesus é iminente, tá? Qualquer momento Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Eu tenho visto por aí afora, em muitos lugares, não se pregam mais, pastor Geraldo, que Jesus está voltando, ou que Jesus irá voltar. Eu não gosto muito do termo está voltando, não, que parece que Jesus é mole, que ele levantou lá do trono e está vindo devagarzinho, né? Ah, irmão, Jesus está voltando. E eu escuto isso desde quando eu sou criança. Ah, mas Jesus está voltando, vindo, e não chega aqui para arrebatar a igreja. Mas uma coisa é certa, Jesus irá voltar a qualquer momento e arrebatar a sua igreja para si, tá? E isso, irmãos, é uma promessa da parte de Deus. Então é certo que Jesus breve, ele volta para arrebatar a sua igreja. Isso não é um mito, isso não é uma historinha da carochinha, aquelas historinhas de livro infantil, de fantasia, Paulo, que a gente ouve quando a gente está na escola, lá no prezinho. Se é que existe prezinho mais? Existe prezinho, Franciane? Não? É o primeiro período, né? Aí, tá vendo? Estou desatualizado. Na minha época era prezinho, mas a gente usava até um aventalzinho, né? Então, a volta de Cristo, irmãos, a igreja precisa de entender que é um fato, e é um fato concreto, tá? Jesus, ele já veio a primeira vez, sim ou não? Sim ou não? E quando foi a primeira vez que Jesus veio? Há 2000 anos atrás. Ele veio, ele nasceu de uma mulher, porque Jesus precisava também de entrar na engrenagem, como todos nós. Nasceu de uma mulher, viveu. Aos 33 anos de idade, no final do seu ministério terreno, Jesus foi crucificado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para nunca mais provar a morte. Esta é a primeira vinda de Jesus. Agora, presta atenção em mim aqui, irmão. Agora nós estamos esperando Jesus pela segunda vez. Estamos aguardando Jesus voltar pela segunda vez. A segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases, tá? Isso você não pode esquecer. Quantas vezes é dividida a segunda vinda de Jesus, irmãos? Duas fases. A primeira fase da segunda vinda de Jesus, ela vai se dar, né, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, e ele vai o quê? Arrebatar a sua igreja. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Jesus. Jesus, ele vem nos ares e ele vai arrebatar a sua igreja. Aqui vai acontecer uma coisa muito importante. Primeiro, os mortos vão ressuscitar, tá? Os mortos, eles vão ressuscitar. Amém? E os mortos vão ressuscitar, irmãos, e será que nós vamos ver os mortos que ressuscitaram andando aí para a rua fora? Não, né, irmão? Mas os mortos vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Juntos ou separados? Quem sobe primeiro? Os mortos que ressuscitaram ou os vivos que serão arrebatados? Na verdade, irmãos, vão subir todo mundo junto, tá? A Bíblia fala assim: primeiro os mortos ressuscitam. Claro, eles estão mortos, eles precisam de ressuscitar, né? O Espírito desce e tem que entrar no corpo. A terra tem que prover os corpos de novo, tá? Primeira coisa, vão ressuscitar de fato, né? E nós que estamos vivos, o nosso corpo físico, ele vai desaparecer, porque ele vai estar subindo, né, para encontrar com Cristo. Ou seja, os vivos e os mortos que ressuscitaram vão subir juntos para encontrar com Jesus Cristo nos ares, tá? Então,
Isso é um fato muito importante, tá? Então os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados e juntos vão subir para encontrar com o Senhor nos ares. Eu estou enfatizando isso aqui, irmãos, porque eu sei que tem várias pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso aqui. Muitas pessoas têm dúvidas. Inclusive eu já conversei com várias pessoas, algumas irmãs. Me lembro, uns anos atrás, estava conversando com a irmã do ciclo de oração, e ela dizia isso. Ela falava: olha, os mortos vão encontrar lá com Jesus primeiro, que não sei lá o que, no dia do arrebatamento da igreja. Mas é só uma questão de semântica, irmãos, é uma questão de interpretação. Mas tanto os mortos que ressuscitaram e os vivos que serão transformados, eles subirão e encontrarão com Jesus Cristo nos ares. E essa é a primeira fase da segunda vinda de Jesus. Só para a gente não ficar perdido aqui, a segunda fase da segunda vinda de Jesus, Jesus volta no Monte das Oliveiras. Não é isso, pastor? Ele volta no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, segundo as profecias bíblicas, ele vai ser fendido. E o que é que vai brotar ali? Quando o Monte das Oliveiras for fendido, o que é que vai brotar ali? O que é que brota da terra? Fala, irmão. Fala, pode falar, não está com vergonha? Água, irmão, vai brotar água. E o Monte das Oliveiras será fendido. Jesus desce no Monte das Oliveiras juntamente com a igreja para pré-estabelecer a era milenar. Essa é a segunda fase da segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Então, irmãos, como é certo que Jesus veio a primeira vez, as profecias bíblicas, elas vão narrar em torno aí de 300 referências proféticas só no Novo Testamento a respeito da segunda vinda de Cristo, sem falar no Antigo Testamento, tá? Lá em João capítulo 14, versículo 3, vai dizer assim: olha, e quando eu for, e ele vai, voltarei e vos receberei. É a promessa de Deus. Quem puder ir olhando os textos bíblicos aí, quiser ir lendo, João capítulo 14 e versículo 3, tá? E quando eu for, Jesus está dizendo, quando eu for para o Pai, voltarei a vós e receberei, tá? Então, é uma referência bíblica a respeito da volta de Jesus Cristo. Uma coisa muito importante, irmãos, que é interessante, também está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, o Senhor vai dizer assim: olha, eis que venho sem demora, tá? Como diz, guarda o que tens, para que ninguém o quê? Roube a tua coroa. Quer ler, Jonas? João capítulo 14, versículo 3. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é promessa de Jesus. Aonde ele estiver, nós também estaremos. Aonde Jesus estiver, nós vamos estar conjuntamente a Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 30, vai dizer assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o próprio Cristo, quando ele vem narrando a respeito da grande tribulação, ele vai dizer que ele vai aparecer no céu. Depois, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor. Irmãos, tem uma coisa muito importante que eu quero dizer para os irmãos. Quando Jesus estava em seu ministério terreno, eu acho que eu já até falei isso aqui, mas hoje é pertinente da gente falar, já que a gente está falando da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele vai dizer assim: olha, não compete nós sabermos o dia e nem a hora, senão o Pai. Tá? Jesus falou isso enquanto estava em seu ministério terreno. Porém, inclusive eu vejo muitas pessoas pregando em cima de púlpito de igreja essa situação, tá? Irmão,
Só Deus, o Pai, sabe o dia que Jesus volta. Nem Jesus sabe o dia que Ele vai voltar. Isso é uma inverdade. É uma inverdade. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, quando Jesus ascendeu aos céus, foram-lhe dado todo o poder ou parte do poder? Todo o poder. Inclusive a onisciência, o poder de conhecer todas as coisas. Então, se eu tiro o poder de Cristo de conhecer o dia da sua vinda, é como se eu estivesse dizendo assim, olha, Jesus tem parte do conhecimento, ele não tem todo o conhecimento. Não é? Aí nós tiramos um dos atributos, que é a onisciência de Jesus. Se você tira esse atributo de onisciência, é como se você estivesse dizendo assim que Jesus não é Deus. Tá? Então ele é Deus, ele tem todo o conhecimento, todo o conhecimento está nele. O atributo que está no Pai, está em Jesus, está no Espírito Santo. São os mesmos atributos. Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus e ele é Deus. Então, de forma alguma, nós podemos tirar esse atributo de Jesus Cristo. Então, hoje, lá na eternidade, lá no céu, a partir do momento que foi lhe dado todo o poder, é todo o poder, irmão, não é parte do poder. Inclusive, essa condição de conhecer o dia da sua vinda. Então, ele sabe o dia que ele virá para arrebatar a sua igreja. Agora, nós que não sabemos. Eu não sei que dia Jesus vai voltar, ou você sabe? Nós não sabemos. Vira e mexe, tem um ou outro aí chutando o dia da vinda de Jesus, né? De vez em quando sai na mídia aí, Jesus vai voltar no ano X, Jesus vai voltar no ano Y. Eu lembro quando eu era menino, não sei se você já ouviu isso, pastor Expedito, pastor Geraldo, talvez você já deve ter ouvido essa expressão. Falava assim, era criança, ouvia isso: 1000 anos passará, 2000 anos não chegará. Quem já ouviu isso aí? Nossa, a igreja quase toda. 2000 chegou, irmão, chegou nos anos 2000 e Jesus ainda não voltou para arrebatar a sua igreja. Mas uma coisa eu posso adiantar para os irmãos, que nós estamos vivendo o período, o momento escatológico da volta de Cristo. Tá? A principal profecia da volta de Jesus, ela já se cumpriu, que é o Estado de Israel. 14 de maio de 1948, Israel foi constituído um Estado. Vários judeus de várias partes do mundo pegaram o avião e voltaram para Israel. Hoje você chega em Israel, lá tem uma grande multidão de judeus. Tá? Então isso é a principal profecia bíblica. Sabe aquela história que às vezes a gente ouve, que Israel é o relógio do mundo? Verdadeiramente, irmãos, Israel é o relógio do mundo. Então, de 14 de maio de 1948, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivenciando o momento escatológico da vinda de Jesus Cristo. Tá? Nós vamos entrar num ponto aqui, eu quero enumerar pausadamente aos irmãos, e a gente vai fazer algumas construções aqui, o que falta ou não para Jesus Cristo voltar e para que Jesus arrebate a sua igreja para si. O que está faltando acontecer? O que falta acontecer no meio cristão, no mundo, para que Jesus volte e arrebate a sua igreja? Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que falam assim, olha, está faltando o evangelho ser pregado em todo o mundo. Para falar a verdade, irmãos, nesses 2000 anos que se passaram desde quando Jesus ascendeu aos céus, isso é um fato. O evangelho tem sido pregado nos 4 cantos do mundo. Tá? Existem países que já foram pregados o evangelho. Hoje, no século XXI, já não estão sendo pregados mais, porque é um país fechado ou está sendo pregado com muita dificuldade. Teve países ou nações que na antiguidade não foi pregado o evangelho de Cristo. Hoje está sendo pregado o evangelho de Cristo. O interessante a gente ressaltar aqui, o evangelho de Cristo já está nos 4 cantos do mundo, sendo pregado
com muita dificuldade, certamente, em alguns lugares, mas o Evangelho, aos poucos, está ganhando notoriedade, está sendo pregado em vários cantos do mundo. E, igualmente, também naqueles países que são mais fechados, o Evangelho, de uma maneira oculta dos governos, né, que estão ali vigentes, mas o Evangelho está sendo apresentado também a todas aquelas nações. Mas vamos lá, vamos no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Quem achar pode ler. Hoje vocês vão me ajudar. Daniel 12, 4. 12, 4. Está logo depois aí de Gênesis, irmão. Como príncipe, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. É isso que eu estou falando aqui. 12, 4. E tu, Daniel. Olha aí, Fabrício. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Eita, olha aí, irmão. Daniel, até para ler o livro de Daniel é difícil, né, irmãos? Para ver as profecias de Daniel é complicado. Para entender as semanas de Daniel e situações que Daniel profetizou, que é para os dias atuais. O que ele está dizendo no finalzinho do versículo aí? Que o conhecimento se multiplicará. Se multiplicará. Irmãos, nós estamos vivendo hoje uma propulsão a jato cibernética do computador, da internet, da engenharia genética, da tecnologia. Conhecimento, irmãos, assim, para dar e vender. Você entra no Google aí, irmãos, é conhecimento de tudo enquanto é assunto que você imaginar. Quer estudar sobre a genética? Já descobriram-se um monte de coisa sobre a genética, né? Hoje tem aplicativo que faz tudo para você, né? Pega aí, por exemplo, um Waze da vida. Eu tenho que ir num bairro em Belo Horizonte, aí eu não sei chegar lá. Você pega o Waze, joga no Waze aqui, ele te leva direitinho lá. Aí vai aquela mulher falando assim, vai para a direita, entra à esquerda, a 300 metros vai à frente. Aí quando você chega lá no seu destino, você chegou no seu destino. Seu destino está à direita. Você já usou o GPS, irmão? É uma bênção, eu estou falando aqui, é uma bênção. É uma criação judaica, viu? Então, irmãos, nós estamos vivendo a era da tecnologia. Aquilo que Daniel profetizou está nos dias atuais. Eu estava dizendo lá na escola bíblica dominical, agora nesse domingo, que essa revolução tecnológica, por exemplo, do celular, ela vem de 2003, 2004 para cá, não é? Eu lembro, em 2003, eu comprei um A40 com uma anteninha, e ela dava, irmão, para mandar uma mensagem, algumas palavrinhas apenas. E aquilo, irmãos, era um negócio assim fantástico. Poxa, a gente consegue mandar uma mensagem de uma frase, e aquilo era extraordinário. Isso em 2003. 2003, irmãos, foi outro dia mesmo, não é? Foi outro dia. Se você volta um pouquinho, lá no ano de 97, 98, 99, tinha aquele celular, aqueles tijolos desse tamanho, da Telemix celular. Você lembra, irmãos, do celular da Telemix celular? Lembra? Era um tijolo de startup que você abria ele assim, puxava aquela anteninha para cima, né? Quando você via alguém com aquele negócio aqui na cintura, irmão, com aquele tijolo na cintura, é porque tinha dinheiro. Com uma linha daquela. Estou mentindo, irmãos? Estou mentindo, pastores? Quem tinha um telefone Telemix celular, irmão, dava para comprar um carro. O negócio daquele era caríssimo, uma linha da Telemix celular. Aí depois disso, nós entramos nesse período da tecnologia, e hoje, irmãos, nós temos facilidade para tudo. Para tudo que você quiser, da forma que você quiser.
Os nossos filhos hoje, às vezes eu me espanto com a minha menina de 5 anos de idade, tá a Melinda ali que vai fazer 3 anos, Enzo com 10 anos, o conhecimento tecnológico de várias situações, né? E consegue ter uma desenvoltura muito maior do que a nossa quando a gente tinha a mesma idade, muito maior, né? Então, irmãos, a coisa está andando muito rápido, está tudo muito rápido, né? Hoje nós estamos discutindo até sobre globalização. Hoje é muito fácil, você pega um cartão internacional, você gasta aqui no Brasil, você vai lá para o Japão, você passa o mesmo cartão. Olha que coisa interessante, os bancos todos interligados uns com os outros, a moeda digital interligada, né? E isso, irmãos, são prelúdios. Isso não é teoria da conspiração, não, viu, irmão? Mas são prelúdios da volta de Jesus Cristo. Eu costumo dizer, irmãos, que até uns anos atrás era inconcebível você falar a respeito de união entre países. Era inconcebível você falar sobre isso. Por quê? Porque as nações, há uns anos atrás, elas tinham um viés assim, olha, de conquistar. Vou invadir a nação X, conquistar. Vou invadir a nação Y, vou conquistar. Hoje não. Hoje os países se conversam um com o outro. Quando tem um problema, por exemplo, lá no Afeganistão, né, entre Talibã e Afeganistão, é o mais recente que nós estamos tendo agora, o mundo inteiro fica discutindo. Né? Tem que ter paz, tem que ter uma forma, tem que ter uma composição de acordo. E os países grandes também entram, olha, cuidado, e fica todo mundo olhando. Né? Hoje tem-se essa visão globalista, essa visão da unificação, essa visão da união. Né? Hoje nós tivemos aí essa semana, por exemplo, a reunião lá da ONU. Né, os irmãos aí acompanharam aí nos noticiários, vários presidentes de vários países tiveram lá em Nova York, foram lá, discursaram, e pode ver, o discurso geralmente eles giram em torno dessa união, dessa unidade, desses blocos econômicos, né? Eu te ajudo, você me ajuda, nós nos ajudamos mutuamente, vamos fazer acordos astronômicos no sentido econômico. E assim, irmãos, o mundo está girando. Agora, irmãos, me preocupa muitas vezes a igreja. Me preocupa muitas vezes pastores, líderes de denominações que não estão percebendo as situações atuais e não estão ensinando, não estão pregando, né? Não estão trazendo isso para as suas ovelhas, ou não estão trazendo isso para o rebanho de Cristo, tá? Mas hoje, como diz lá no livro de Daniel, o saber, ele está se multiplicando dia após dia, e o saber está se multiplicando muito rapidamente. Às vezes eu fico pensando como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, irmãos, daqui a 20 anos, né? Então, e isso está acontecendo assim muito rapidamente. Foi outro dia mesmo que nós saímos da Revolução Industrial, as máquinas a vapor. Não sei se os irmãos gostam de estudar sobre isso, eu sou muito curioso, né? Já assisti todos aqueles programas do History, do Discovery Channel, a respeito daqueles maquinários a vapor, né? Então, está muito rapidamente o desenvolvimento, irmãos, da tecnologia. Então, com relação a isso, irmãos, é um dos pontos que nós precisamos de entender. Já está acontecendo. Hein? Já está acontecendo, tá? Uma multiplicação do saber. Vamos lá seguir para outros sinais proféticos e a preparação do cenário. Mateus capítulo 24, versículo 4 e versículo 5. Mateus capítulo 24, versículo 4 e versículo 5.
Quem achar aí pode ler, irmão. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém. Obrigado, irmã Ed. Engano religioso. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui. O engano religioso, ele já está no meio da igreja? Ou no meio da sociedade? Sim. De que forma? Me dá um exemplo aí. Me dá um exemplo aí. De que forma que nós estamos, né, a sociedade tem sido enganada? Existem falsos cristos? Vários, irmão. Vários. Inclusive, outro dia apareceu mais um lá em Israel. Não sei se vocês acompanharam. Tá um Messias. Apareceu um Messias lá em Israel. Nós temos aquele moço também aí, o Henrique Cristo, né, que vai para um lado, vai para outro, né, e com a coroa, só que os espinhos tudo para fora, né? Ele viu um espinho espetando na cabeça dele. Se os irmãos verem, vocês me falam aí. De espuma, irmão. Faz, né? Então tá lá com aquela coroa de espuma, né, com os espinhos só apontando para fora. E então, irmãos, muitos falsos cristos têm aparecido, tá? E isso é uma situação muito difícil. Religiões. Quantas religiões há 2000 anos para cá, quantas religiões, pastores, foram criadas em diversas nações? Nós temos aí o ocultismo, que é praticado muito no Brasil, o orientalismo, né, que é aquelas percepções que vêm do Oriente, messianismo, espiritismo, nova era, ciências do ao misticismo, ou do místico, não é? Então, irmãos, isso vem e tirando o foco de muitos. Quer ver como é que surgiu, por exemplo, essa denominação do Islã? Você já ouviu falar de Maomé, não já? Maomé, a história vai dizer que ele estava debaixo de uma árvore, com os pés para cima, né? Ele era católico, apostólico romano, praticante, inclusive, era praticante, e de repente ele viu, né, um anjo de luz que veio até ele e pregou para ele ali o Alcorão. E dali saiu o Alcorão. Aí está lá aproximadamente 3 bilhões e meio de seguidores. 3 bilhões e meio de seguidores. Então, o engano da religiosidade, irmãos, ele está aí, aparente. De tudo quanto é forma que você quiser. De todas as formas. Você chega em determinados países, tem milhões de deuses, como por exemplo na Índia. Quando eu fui estudar a respeito da Índia, irmãos, é impossível você estudar todos aqueles deuses, porque são vários, né? E eles praticam. Você chega, por exemplo, na África, você vai estudar a respeito algumas questões da África, os bruxos que ali estão, né, fazendo uma série de situações e praticando. Então, é um engano, irmãos, religioso que aflora, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro, para enganar, para dissuadir daquilo que verdadeiramente importa. Eu estava ouvindo uma mensagem, inclusive o Jonas está até ouvindo mensagens desse pastor também, do John J. Lake. Eu estava ouvindo uma mensagem interessante dele, que quando ele chegou nos Estados Unidos da América, aliás, quando ele chegou na África, para tirar ouro, diamante, pedras preciosas, foram gente de vários países para a África, vários países, e chegou num ponto que aqueles homens estavam muito esmorecidos. Então o que os líderes começaram a fazer? Começaram a importar vários sacerdotes, budismo, islamismo e várias denominações, espiritismo, monges e outras coisas mais. E toda quinta-feira, de 8 horas da noite até 4 horas da manhã, eles tinham
a oportunidade de pregar o Evangelho. E cada quinta-feira era um dia era o budismo, outro dia era o Islã, outro dia era a linhagem judaica que ia pregar. E ele conta que quando o judeu apresentou lá o Antigo Testamento, falou a respeito de Moisés, ele se viu numa situação muito complicada, muito difícil. E ele começou a estudar, ler a Bíblia, estudar, para apresentar o Cristo, para apresentar Jesus àquelas pessoas que ali estavam. E ele vai dizer que ele aprendeu, ele conseguiu extrair da palavra, com muita oração, com estudo contínuo da palavra, a verdadeira consciência cristã. E que o cristianismo é uma religião muito diferente de todas as demais religiões. Contando primeiro pelo aspecto que nós não pregamos meritocracia, como todas as seitas do mundo inteiro pregam meritocracia. Para você obter a salvação, você precisa de quê? Você precisa de fazer algo. Você precisa de dar um prato de comida para o pobre, você precisa de fazer uma obra social. Mas o cristianismo não. O cristianismo, nós entendemos que a consciência do cristianismo é o seguinte: nós somos salvos pela graça, e as obras são consequência da nossa salvação, da nossa conversão. Por isso que as obras, elas vêm nos acompanhando, tá? E isso é muito, muito importante. Então, o engano religioso, ele está aí, tá? Eu não sei se eu já contei isso para os irmãos. Eu faço parte do Conselho de Ética, e eu me lembro de uns anos atrás, um jovem da igreja nos procurou e deu um problema muito grande, porque segundo ele, um anjo apareceu a ele e apresentou para ele um evangelho novo, e ele enfiou aquilo na cabeça, e não tem nada que a gente falasse com ele que ele tirasse aquilo da sua cabeça, tá? Então ele perverteu ali a sua consciência dentro daquilo que ele entende que foi uma visão de um anjo, né? Aí o que a palavra nos instrui? Mesmo que um anjo de luz te vier apresentar-nos um outro evangelho, seja o que? Anátema. Não deis ouvido dentro daquilo que Jesus já nos mostrou, dentro daquilo que Jesus já nos ensinou. Amém? Amém. Mateus capítulo 24 ainda, versículo 6 e versículo 7. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque ainda é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ô irmão, essas convulsões naturais, sociais e políticas que está descrito nesse texto, deixa eu fazer uma pergunta sincera para os irmãos. Tem alguma dessas palavras que ali está, ou que está aí na sua Bíblia, que ainda não aconteceu? Lê de novo aí, irmão, fazendo favor. Presta atenção, irmão. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tem alguma coisa ali que não aconteceu ainda, irmão? Pega a história. Pega a história. Sim, 2000 anos, desde que Jesus ascendeu ao céu. Quantas guerras nós tivemos? Quantas guerras? Fome, até hoje. Irmão, faz uma leitura aí, simples, da nossa sociedade. Quantas crianças morrem de inanição nos dias atuais? Quantas pessoas? Às vezes nós ficamos bastante alarmados aí com relação à quantidade de pessoas que morreram em detrimento à pandemia, e realmente foram muitas pessoas, mas sabe qual que está no topo? Qual que está no topo? Fome. Pessoas que morrem porque passa fome.
Está no topo, irmão. Por que a gente não se comove? Por que a gente não, o mundo inteiro não se comove com isso? Né? Porque nós estamos na pandemia aí e tal, todo mundo, a gente usa máscara, álcool em gel, aquela situação toda, mas o que está no topo do topo, irmãos, é a fome. A fome é a que mais mata no mundo inteiro. Isso no século XXI. Com toda a globalização, com todo o conhecimento, com toda a facilidade que nós temos, o que mata mais no mundo hoje é a fome. Então o que nós aprendemos aqui? Guerras, rumores de guerras. Rumores de guerra sempre tem. Guerras já tivemos muitas. Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Eu conheci uma senhorinha do Holocausto alguns anos atrás. Eu fui na sua palestra lá na Universidade Presidente Antônio Carlos. Eu fui lá participar da palestra. Inclusive eu comprei o livro daquela senhorinha. Ela já estava bem velhinha. E no Holocausto ela era uma menina. Ela era apenas uma menina. Senta com ela e me pergunta, conversa, como é que foi o Holocausto? Né? Quantos milhões de judeus, por exemplo, foram mortos no Holocausto? Quantas pessoas morreram no Holocausto? Pessoas, homens, mulheres, crianças, eram colocados dentro do baú do caminhão e jogava a própria fumaça do cano de descarga, jogava dentro do caminhão. Nós temos aí algumas imagens da atualidade, né? Morriam assim de maneira horrenda. Então, irmãos, foi terrível a Segunda Guerra Mundial. E fora a Segunda Guerra Mundial, já tivemos várias outras dentro da história e muitos perderam as suas vidas. Epidemias. Hoje nós estamos vivendo aí a pandemia, que a epidemia é regionalizada, em uma região e na outra não. Agora a pandemia, ela foi de maneira global, no mundo inteiro, né? E isso nunca tinha ocorrido na história da humanidade. Então, pestes, na década de 50, por exemplo, aquela peste negra matou centenas e centenas de milhares de pessoas pelo mundo afora, né? E foi terrível. Terremotos, irmãos, terremoto. Se você pegar o seu celular e abrir aí, ainda essa semana, quantos terremotos nós tivemos no mundo? Foram muitos. Na Austrália, né, no último, né, causou grande destruição. Grande destruição. Então, irmãos, o globo terrestre tem passado por muitas dificuldades, terremotos e outras coisas mais, e água, e ventania. Ontem eu estava vendo um vídeo até lá do Rio de Janeiro, irmãos, o negócio estava terrível, aquela ventania, estava quase carregando o ser humano, né? Então, irmãos, tudo que foi lido aqui no texto pelo irmão Edson, não tem mais nada, irmãos, para acontecer. Tudo já aconteceu e vem acontecendo de maneira continuada. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade multiplicou, irmão? Vocês estão muito calados, irmão. A iniquidade se multiplicou e o amor de muitos se esfriou. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade, irmãos, é que muitas vezes falta-nos empatia, falta-nos nos colocar no lugar do próximo e olhar através dos olhos do próximo. Então, a iniquidade, ela vem realmente passando por esse processo. Nós, absolutamente, irmãos, nós somos muitas vezes egocêntrico. Nós não temos, muitas vezes, a sociedade ela é violenta, ela é maldosa, ela não tem pudor, ela é imoral, ela é sem, não tem, ela não tem, me fugiu a palavra aqui, mas é uma sociedade hedonista, não é? Cada um por si e Deus por todos, não é isso que prega aí o ditado popular?
Mas, na verdade, irmãos, não é isso que Jesus Cristo ensina, não é cada um por si. É um corpo. Jesus ensina um corpo. E o corpo, um depende do outro. Um faz parte do outro. E um corpo, ele precisa de ser funcional. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, você pode perceber na sua Bíblia, vai tratar a respeito da apostasia. Apostasia, irmãos, é praticamente uma desistência daquilo que você praticava. Quantas pessoas que nós conhecemos que antes pregavam o Evangelho de Cristo, que estava na presença de Deus, de repente, Paulo apostatou da fé. Não quero saber mais de Jesus, quero ficar na minha casa, não quero saber mais de igreja. São pessoas que apostam da fé cristã e se desviam para vários lados, debandam para vários lados e etc e tal. Então essa é a apostasia, a deserção da fé, o descomprometimento, o racionalismo, secularismo, liberalismo, ecumenismo. Ou seja, agora é só eu que faço, eu que opero, não conheço mais Deus, né? Irmão, você já ouviu falar aí a respeito do pecado contra o Espírito Santo? Né? O pecado contra o Espírito Santo, irmãos, ele está bem atrelado à apostasia, sabia? Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma discussão dentro da igreja a respeito do pecado contra o Espírito Santo de Deus. É uma discussão. E depois de alguns anos estudando sobre isso, eu fiquei muito tempo estudando a respeito do pecado contra o Espírito Santo de Deus, e com muita dificuldade, e lendo e orando a Deus, eu cheguei numa conclusão. Que o pecado diretamente relacionado contra a pessoa do Espírito Santo, ele está diretamente atrelado à apostasia, no sentido daquelas pessoas que já não conseguem mais perceber a existência de Deus, ou perceber que Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Você pode notar que tem pessoas que às vezes pode até desviam da igreja, e elas apostam tanto na fé que Deus e não, para elas tanto faz, não faz a mínima diferença. Eu já encontrei com pessoas assim. E outras pessoas que pecam contra o Espírito Santo, é aquelas pessoas mundanas, quando você chega e vai pregar o Evangelho para ela, fala: olha, eu vim aqui te apresentar Jesus. Esse som está uma benção. Eu vim aqui te apresentar Jesus. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro e fala: olha, eu não quero aceitar esse Jesus. Ou ela fica emudecida, ou ela te ignora, ou ela vira as costas. Ela não virou as costas para você, ela não virou as costas para os pastores, mas elas viraram as costas para o Espírito Santo, porque nós falamos através do Espírito Santo. Quando eu vou pregar o Evangelho, não é eu que falo, não é? É o Espírito Santo que fala através de nós. Então, a palavra não é minha, o Evangelho não é meu, nós somos simplesmente dispenseiros do Evangelho de Cristo. A obra não é minha, não é? A obra é de Cristo. Então, quando eu e você pregamos a palavra de Deus para outrem, ou quando nós pregamos a palavra de Deus para alguém e ela vira as costas, automaticamente, irmãos, é como se ela estivesse pecando contra o Espírito de Deus, porque se não for através de Jesus, não tem jeito. Como é que ela vai se chegar até Jesus, se não através de Jesus Cristo? Né? O próprio Cristo, ele é muito claro e fala assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós queremos ir até Jesus, nós queremos ir até o Pai, melhor dizendo, tem que ser através de Jesus. Jesus é a porta, Ele é a porta de entrada no reino dos céus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, essas, irmãos, são alguns cenários e alguns sinais proféticos a respeito da volta de Jesus Cristo.
Eu já estou caminhando aqui para o encerramento, irmãos, que já tem 50 minutos que eu estou falando, mas deixa eu falar só mais uma coisa aqui aos irmãos. Qual que é o motivo, ou por que Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja? Qual que é o motivo? Irmãos, a primeira vez que Jesus Cristo ele veio e ele morreu na cruz do Calvário por nós, ele foi humilhado. Sim ou não? Nós vamos ver aqui na palavra de Deus tudo que Jesus passou. Jesus ele foi expulso de algumas cidades. Jesus Cristo, algumas vezes, dentro do seu ministério, ele teve que dar a volta, porque, para evitar problemas no trajeto a qual ele estava. Teve lugares que ele precisou de sair fugido, porque estava sendo ameaçado, e muitas vezes ameaçado até de morte, e ainda não tinha chegado a hora. Então Jesus foi humilhado, irmãos, de várias formas. De várias formas. Quando Jesus foi preso, ele foi tratado pior do que os piores malfeitores que tinham em Israel. Então Jesus ele foi cuspido, Jesus apanhou, Jesus tomou chute, soco, chocotearam as costas de Jesus. Jesus passou por uma situação muito difícil. Foi tão difícil que o próprio Cristo, quando ele estava orando lá no Getsemane, ele chegou a falar assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu já vi pessoas pregando de tudo enquanto é forma. Um mês, 2 meses atrás, eu estava olhando esse texto e buscando uma outra concepção. Porque tem pregadores e ensinadores que vão dizer assim, quando Jesus fala, passa de mim este cálice, algumas pessoas falam assim, porque Jesus já sabia das dores físicas que lhe causariam. E Jesus também já sabia das dores emocionais, sentimental, que aquilo lhe causaria. Então Jesus chegou a orar e dizer assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A Bíblia vai dizer também que Jesus, ele suou gotas de sangue. Se você for estudar a ciência, se você chegar num nível de estresse muito grande, os microvasos debaixo da pele podem se romper e o sangue sair pelos poros da pele. Perfeitamente possível isso, cientificamente falando, perfeitamente possível. Mas eu estava olhando uma nova perspectiva, quando Jesus diz assim: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque na cruz do Calvário Jesus estaria sozinho. Era o único momento na história da Trindade Santa que Jesus estaria sozinho, porque o Pai não morreria com ele lá na cruz, o Espírito de Deus também não morreria com ele lá na cruz. Era uma coisa que Jesus tinha que fazer. Tanto é que quando Jesus estava na cruz do Calvário, o que ele chega a falar com relação ao Pai? Por que me abandonaste? Porque Jesus estava sozinho naquele momento ali. Era o momento de Jesus. Era o momento que Jesus que tinha que carregar a minha dor e a sua dor. Por isso, irmãos, que é o único nome que nos foi dado no céu e na terra. É o nome de Jesus. E nós fazemos tudo em nome de Jesus. Quando nós expelimos demônios, quando nós curamos os enfermos, é Jesus quem batiza no Espírito Santo. E o Espírito vai nos dando esse direcionamento. Ele vai nos dando esse direcionamento. Mas Jesus, em todas as circunstâncias, irmãos, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele passou por momentos de muita dificuldade ali, por amor de mim e por amor de você, por amor de nós, por amor da igreja, pelo amor da humanidade. Então ele passou muitas situações. A primeira vinda de Jesus, irmãos, ela foi humilhante. Ela foi humilhante. Aí eu pergunto para os irmãos, na primeira vinda, Jesus ele precisou de se esvaziar. Nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre. Embora tem gente pregando por aí que Jesus era empresário. Microempresário, não tem, irmão? Já viu? Já viu, pastor? Jesus era empresário. Jesus é um absurdo. Jesus era empresário. Jesus tinha casa virada para o mar. Como Jesus estava preocupado com casa virada para o mar, irmãos? Meu Deus do céu. É tanta meninice, é tanta situação que a gente vai vendo, Então Jesus ele veio como um cordeiro na primeira vinda, viu, irmãos?
veio como ovelha muda, não é isso que o texto de Isaías vai dizer? Veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecador por amor de nós. A primeira vinda de Jesus, irmãos, ele entrou em Jerusalém num jumentinho, foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado, pregado na cruz. Mas e agora, irmãos, como é que vai ser a segunda vinda de Jesus? Ele vai vir como cordeiro? Vai vir glorioso, irmãos. Na primeira vinda ele veio como cordeiro. Na segunda vinda ele vai vir como leão da tribo de Judá. Ele vai vir como Senhor dos senhores, como juiz da terra, como leão da tribo de Judá. Ele se assentará no trono e julgará as nações. Todo joelho, irmãos, vai ter de se dobrar perante Jesus Cristo. Todo joelho. Nós, enquanto igreja de Cristo, quando a gente entrar no tribunal para ser galardoado, nós vamos diante da presença de Jesus e de joelho na presença dele. Tudo bem, seremos galardoados, mas vamos estar diante de Cristo. Agora, todos os ímpios, todos, desde o primeiro homem até o último homem, a Bíblia fala assim: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, nos levando a entender que existe a segunda ressurreição. Porém, a primeira ressurreição é dos salvos, a segunda ressurreição é dos ímpios. E a Bíblia vai dizer que os ímpios irão diante do trono branco. Todos. Jesus vai estar lá como juiz. E todos os ímpios da terra, aquelas pessoas que bateram em Jesus, que humilharam, que cuspiram em Jesus, as pessoas que negaram a fé cristã, as pessoas que negaram a Jesus Cristo, todas elas, independentemente, vão diante de Cristo no trono branco. E sabe onde que a igreja vai estar, irmãos? Lá no trono branco? Vai estar ao lado de Jesus Cristo, ao lado de Jesus, e conjuntamente com Cristo irá julgar todas as nações, todas elas. Em seguida, irmãos, aquelas pessoas que estiverem ali no trono branco, diante do trono branco, e forem julgados por Jesus, em seguida elas serão lançadas, todas elas serão lançadas no inferno. E não engane você não, irmãos, porque o espírito do homem é uma partícula de Deus, e Deus, ele não se aniquila. Todos os ímpios serão lançados no inferno, e lá no inferno eles estarão para todo e eterno sempre. Todo e eterno sempre. Porque inferno significa afastamento de Deus, lugar de sofrimento, lugar de tormento, lugar aonde a saudade, a angústia, a depressão, a ansiedade vai fazer parte do dia a dia daquelas pessoas que estiverem lá. Elas nunca vão se libertar. Se elas sofrem aqui, lá no inferno elas vão sofrer 10 vezes mais. É isso que significa inferno. Por outro lado, cai aquilo que nós falamos, não sei se foi na semana passada ou semana retrasada, nós vamos estar com Jesus Cristo. Nunca mais remorso, nunca mais tristeza, nunca mais lágrimas, nunca mais dor, nunca mais ansiedade. Nós vamos nos libertar dessa tristeza, dessa angústia, deste trabalho que é difícil, que nós laboramos todos os dias. Por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito, o corpo de glória vai estar completo, porque nós estaremos em Jesus Cristo. E isso, irmãos, é uma necessidade que nós temos. Nós temos a necessidade de estar com Deus. Temos a necessidade. Eu sempre costumo dizer isso, todas as vezes que prego o Evangelho, porque nós só somos completos, irmãos, se nós estivermos em Cristo. Só se nós estivermos em Cristo. Você pode ter dinheiro, você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter o que você quiser. Eu conheço pessoas riquíssimas. Eu já fui na casa de pessoas riquíssimas. Pessoas que têm muito, financeiramente falando, mas são pessoas tristes, são pessoas depressivas, são pessoas angustiadas. A pessoa pode entrar dentro de uma concessionária e comprar quantos carros quiser, mas são pessoas tristes, não é? Então, irmãos, a única coisa que pode preencher o coração do homem é justamente
estar com Jesus. E lembrando que Jesus, ele voltará a segunda vez, e é uma necessidade, só que agora ele virá como justo juiz. Amém? Hoje Jesus é nosso advogado. Hoje ele nos defende diante do Pai. Hoje Jesus intercede por nós. Não tem mais ninguém que intercede por nós, irmão. Ninguém. Não se engane. O único que intercede por nós junto ao Pai é Jesus Cristo. É o único que ressuscitou para nunca mais provar a morte. E Ele está à destra de Deus Pai. E Ele irá julgar todas as nações. Ele irá julgar os ímpios. Ele irá julgar os cristãos nominais. Você sabe o que são os cristãos nominais, irmãos? Sabe ou não sabe? É aqueles que vão chegar diante de Jesus e falar assim: mas Senhor, Senhor, eu fiz tanto no teu nome, eu profetizei no teu nome. E profetizou mesmo, irmão. Profetizou. Eu curei no teu nome, e curou mesmo, né? Curou. Aí Jesus vai olhar para eles e dizer assim: olha, ei, irmãos, eu não quero ouvir isso não, misericórdia. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não é que Jesus nunca conheceu eles como pessoas, não, porque Jesus conhece todas as coisas, mas nunca conheceu como salvo. Engano. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, o diabo e os seus anjos. Olha só. Vale a pena nós passar por alguma coisa, porque às vezes nós passamos por alguma coisa, às vezes nós passamos, vamos supor que até 100 anos, porque hoje não vai viver mais 100 anos, né? Mas é bom passar e passar a eternidade com Cristo. Porque esse que não. Olha, vou ler um versículo aqui. Pode ler, pastor. Completar, que fala assim, ó. Completar não. Mostrar para nós, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A recompensa deles que não obedecem é isso aí. Vai vir como labareda de fogo queimando o fogo. Olha aí, irmão. Olha aí. Irmãos, ser cristão não é brincadeira não, irmão. Crente nominal, que conhece a verdade, mas não vive. Irmãos, eu estou dizendo isso, mas meu coração corta. Chicote come aqui nas costas também. É como minha avó diz, se eu conheço, Dona Maria Vieira, quando você aponta um dedo para lá, tem 3 dedos apontando para si, um dedo apontando para cima e 3 apontando para você. Não é? Então, irmãos, come aqui no lombo também. E precisa. Não é? Crentes nominais. E possivelmente o castigo será muito pior do que o castigo do ímpio, que é uns morros, né? O camarada não é nem quente, não é nem frio. A Bíblia te orienta: você serve para servir mesmo, ou então você vai aproveitar o mundo, porque você fica morto, você não aproveita nenhuma coisa nem outra. E ainda por cima vai ter castigo dobrado. Eu outro dia ouvi um pregador pregando, eu gosto de ouvir muitos programas radiais, né? Pregamos ouvindo, vale a pena nós passar, porque passar às vezes até cortar o pescoço e compartilhar para ti com Cristo. Porque no inferno, essa pessoa que está lá, a pessoa que vai, é 10 anos que fica lá, 20, 30, foi falando, bilhões, trilhões, nunca apaga. Não sai mais. Não sai, irmão. Tem gente que pensa assim: mas vai ficar lá no esquecimento, vai acabar uma hora deteriorando. Não. O Espírito que Deus deu ao homem, irmãos, é partícula de Deus. Deus não se aniquila. Vai estar lá para sempre sem a presença de Deus, tá? Então, irmãos, outra coisa, já vou encerrar, 2 pontos eu encerro. Ele julgará as forças espirituais do mal, o anticristo, o Satanás, o diabo, todos os demônios serão lançados no inferno, não é? Inclusive essa casta de demônios que estão presos hoje,
que serão soltos na grande tribulação. Todas as cartas espirituais do mal serão conjuntamente lançadas no inferno, e Deus a julgará. E Deus também, obviamente, julgará a sua igreja. E o julgamento da igreja, dos salvos, será, como já havia falado, no tribunal de Cristo. E ali vai manifestar as obras de cada um. Vai manifestar. Algumas pessoas vão ter muitas obras, né, e serão galardoadas. Outras pessoas não vão ter nada para apresentar diante de Deus. Vão ter entrar para a salvação. Tem a obra, mas a pessoa fala, é ouro, prata, Feno, madeira. Se passar no fogo, queimar, acabou. A madeira, o feno, elas queimam, desaparecem. Agora, se suas obras consistem no ouro, nas pedras preciosas e na prata, quando passa o fogo, fica o quê? Melhor. Fica mais bonito, fica mais brilhante. Aleluia. Amém, irmão? Então, irmãos, que nós tenhamos coisas para apresentar lá no tribunal de Cristo. Não é? Vai ser prazeroso para aqueles que estiverem boas obras para apresentar no tribunal de Cristo. Por outro lado, e aquelas pessoas vão ter que entrar para a cidade santa, mas sem obras, porque quando o fogo passa, elas serão salvas como que pelo fogo, mas sem obras para apresentar diante de Deus. Mas a minha oração, irmãos, é para que nós tenhamos muitas obras boas para nós apresentarmos lá no tribunal de Cristo. Amém? Então, irmãos, eu já vou encerrar. Eu já tenho 1h10 que eu estou aqui falando, e já são 8h47, né? Amém, irmãos? Tem pergunta aí? Tem pergunta? Está tranquilo? Não vai embora com dúvida não, irmãos. Se tiver pergunta, não fique se acanhe não, tem liberdade de perguntar. Sim. Faz parte da primeira ressurreição. Essa ressurreição que vai ter no arrebatamento, essa vai ser a primeira ressurreição? Os da primeira ressurreição, irmãos, quando a Bíblia fala bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, ela está dizendo todos os salvos desde os primórdios, tá? Desde Adão até o período pós-era milenar. Pois é, mas ele vai ressuscitar no arrebatamento. É esse que vai ressuscitar no arrebatamento? Não necessariamente. Os da primeira ressurreição são todos os salvos. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados fazem parte da primeira ressurreição. Todos os salvos fazem parte dessa primeira ressurreição. Todos eles. Vai ser nessa era do arrebatamento que os mortos ressuscitarão primeiro. Não, a primeira ressurreição, elas vão vir de maneira gradativa, né? Elas começam agora na volta de Cristo, tá? No arrebatamento da igreja. E obviamente, dentro da grande tribulação também teremos salvos. Na era milenar teremos salvos. Na era pós-milenar também teremos salvos. Então todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Pode perguntar, irmão. Quando o pastor falou quando a pessoa, você vai falar de Jesus com uma pessoa e essa pessoa não aceita Jesus, automaticamente essa pessoa está ficando contra o Espírito Santo. Sim. E quando fala isso, não é aquele pecado imperdoável. Não, de forma alguma. Porque aí eu pensei, então eu blasfemei, eu já fiz isso Não. atrás por várias vezes. Não, se ela, naquele momento, ela virou as costas para Cristo, mas em um outro momento, ela ouviu a palavra de Deus, aceitou Cristo como Salvador perfeitamente, tranquilamente. Outra coisa também, quando o pastor falou que não existe outra pandemia como, né? Não, a gente teve, no século XX, que morreram 50 milhões de pessoas com a pandemia da febre. Isso foi epidemia, isso foi regionalizado. Essa foi regionalizada. Aqui também para conferir, porque eu já tinha estudado sobre isso. Aí eu peguei que vou tirar dúvida, realmente foi uma pandemia. Mas pandemia é a primeira. Pandemia foi global. Mas por que se refere-se como pandemia, sendo que pandemia é global? Quando a gente vai fazer a transliteração dos textos bíblicos, tem muita palavra
que os comentaristas buscaram aproximar ao máximo, tá? Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia foi escrita, boa parte dela no grego koine, raiva, quis, o patros. Tivemos epidemia, pandemia que é a primeira. Pandemia é a primeira, epidemia tivemos várias. Epidemia, irmãos, elas são regionalizadas, elas foram em boa parte do mundo, mas pandemia, onde alcançou o globo terrestre, é a primeira vez que nós temos, né, segundo a história. Tá? Depois eu posso pegar alguns estudos assim e passar para a irmã, tá? Mas epidemia, elas são regionalizadas e pandemia é global. Não, eu sei qual é a diferença. Tem mais perguntas, irmãos? Mais perguntas? Parou? Então vamos para os avisos. Amanhã, irmãos, nós estaremos fazendo algumas visitas, né? Tá. Sexta-feira nós teremos culto com as nossas crianças, tá? O departamento infantil está aí preparando um grande abençoado culto para as nossas crianças. Quero pedir a participação de toda a igreja estejam presentes, tá? Para a gente dar uma força para as nossas crianças. E assim vai ser bênção. Eu costumo dizer, irmãos, que criança e adolescente, nós devemos abraçar esse projeto, tá? Para a gente ter jovens no dia de amanhã. Então precisamos de abraçar as crianças e abraçar os nossos adolescentes. Então nós queremos contar com todos os irmãos. No domingo pela manhã, nós teremos aqui a escola bíblica, é a 13ª lição, não é isso, Jonas? 13ª lição, a última lição, e cada irmão vai estar trazendo um lanche, um bolo, um pão, não é isso, irmã Ruth? Eu quero que os irmãos tragam suco. Tem uma irmã que já vai trazer uma torta de frango, vai trazer um salgadinho, e aí se alguém quiser trazer mais alguma coisa, pode trazer, mas eu quero trazer suco. Irmã Ruth está pedindo para trazer suco, viu, irmãos? E assim vai ser bênção, tá? E à noite, um grande abençoado culto com o círculo de oração? Grande abençoado culto com o círculo de oração. Nós vamos colocar de pé, agradecer a Deus por esse trabalho, por este culto. Que Deus possa abençoar cada vez mais os irmãos. Agradeço os irmãos, porque às vezes a gente vai estudar a palavra de Deus e às vezes é um pouco cansativo mesmo, quarta-feira à noite, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque o caminho é esse mesmo, é através do estudo da palavra de Deus. Amém? Nosso irmão Jonas vai estar fazendo esta oração, estaremos despedindo os irmãos com a bênção apostólica. Glória a Deus. Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Boa esta palavra, meu. Vamos agregar aos nossos corações para que nós possamos, continuar nestes santos caminhos, porque a vida do Senhor Deus, ela está muito próxima. Então vamos nos preparar a cada dia para que nós possamos encontrar com o Senhor Jesus. Irmãos, alguém não tomou ceia aí? Alguém que não tomou ceia? Nossa irmã Elaine, nós vamos celebrar aqui agora, pós-oração, nós vamos celebrar a ceia para a irmã. Soberano Deus, glorioso e eterno Pai, te louvamos a Ti, ó Deus querido, por esta gloriosa oportunidade que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu de nesta noite estarmos aqui, ó Deus, na Tua santa e gloriosa presença, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Jesus Cristo, te pedimos a Ti, e nos despede-nos em paz, assim como o Senhor Deus nos trouxe até aqui, Senhor. Continua abençoando os Teus filhos, é o que nós te pedimos, e desde já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilha, Jesus.
Mas logo após a bênção apostólica, cumprimente uns aos outros e com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. A igreja diz: Amém, Jesus.